Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Evimeria Dom e, como de costume, todos os dias às 10 horas estamos aqui batendo papo com uma galera maravilhosa dentro do ocultismo, dentro do que tem de melhor nos assuntos de ocultismo. Ao longo desses dias, a gente conversou aqui com pessoas incríveis, pessoas maravilhosas que vêm trazendo conhecimentos incríveis para vocês. Então, quem não acompanhou as outras lives, não deixem de assistir. Tem live falando sobre satanismo, como a gente vai falar hoje. Tem live falando sobre magia do caos, sobre Kimbanda, sobre Candomblé, tem live para todos os gostos. Afinal, o ocultismo é para todos os gostos, né? Tem magia de tudo que é jeito. Inclusive, quem quiser deixar sugestão de pessoas pra gente bater um papo aqui, trazer conhecimento, falar a respeito de assuntos dentro do ocultismo, pode deixar a sugestão que eu super aceito. E quem tiver perguntas, também pode deixar aqui que eu super aceito, tá? Hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com o mestre Digo Terrucci, que é lá do Satanismo Paracientífico, que é a escola que eu faço parte. E a gente vai falar sobre satanismo e satanices. Deixa eu convidar ele aqui, peraí. Vamos lá, mestre Digo Terrucci. Vamos aguardar ele entrar aí. Quem quiser deixar pergunta, pode ficar à vontade. Mestre Digo, deu aqui como recusado. Se você quiser me enviar a solicitação, pode enviar também, que eu aceito aqui, tá? Ou eu posso mandar de novo, não tem problema. Pode ficar à vontade que a casa é sua. A casa é sua, pode entrar. Não, deixa eu ver aqui. Não, não é do mestre Digo. Pode ficar à vontade, mestre. Esperar aí o mestre Digo entrar pra gente iniciar nosso bate-papo. Vou mandar. Enviei. Tá dizendo que precisa de atualização do Insta, mestre. Tá pedindo atualização do Insta. Disse que precisa da versão mais recente. Vê se você consegue me enviar a solicitação. Entraram algumas atualizações essa semana. Só hoje eu acho que eu já atualizei o Insta 2 vezes. O Instagram tem muita atualização, uma atrás da outra. Achei que apertou errado. Eu vou tentar de novo, pera aí. Digo. Ó, enviei de novo, vê se agora vai dar. Dá uma tentada aí. Ou pode também tentar me enviar que eu posso aceitar aqui, não tem problema. Tá dando como recusado. Tenta me enviar a solicitação que eu aceito aqui. Mestre Digo. Deixa eu ver aqui quem passou aqui, ó, pra gente dar buenas noites. Tá bom, mestre. Vou dando boa noite aqui pra galera. Boa noite ao Bono Júnior. A Herrera Viana. Nossa, eu tô péssima olhando isso. Tô enxergando nada. Essa luz aqui na minha cara, eu não tô enxergando absolutamente nada. Boa noite para Nogueira Érica. Vamos lá. Aguardando o grande mestre Digo Terrucci. Pessoa maravilhosa e incrível.
lá da ESP, da Escola Iniciática de Satanismo Paracientífico, para nos trazer hoje muitos conhecimentos, muita direção para agregar, né, muitos saberes aí para gente. Digo Terrucci, para quem não conhece, tá? Pode conhecer o trabalho dele, maravilhoso, incrível, manda muita coisa bacana pra gente lá na escola. Tô gostando bastante. A escola é incrível, para quem não conhece também, conheçam a ESP. Tivemos aqui, lá da escola, a mestre Cíntia Almeida e o mestre Jorge Flores, que são um casal, né, de satanistas maravilhoso, que vem fazendo um trabalho incrível dentro do ocultismo, assim como diversas outras pessoas que passaram aqui. Mas foi um bate-papo assim gostoso, como tem sido, né? Tem sido bate-papos tão bacanas aqui, a galera se sente à vontade, se sente em casa. Eu recebi até uma mensagem no WhatsApp de uma das participantes que vieram aqui bater papo comigo, dizendo que gostaria muito de ter dito que foi uma das lives em que ela mais se sentiu à vontade, em que ela mais se sentiu em casa mesmo num bate-papo, mas que não disse porque seria injusto com outras lives. Mas fiquei super feliz. E aí a gente já recebeu aqui, a gente bateu papo com Ingrid Joiá, inclusive eu vou remarcar com ela para a gente continuar o papo, que estava maravilhoso, mas no dia estava chovendo e a conexão estava uó. Tivemos Bruxa Lili do Vessa, maravilhosa também, incrível. Tivemos isso com Mulheres na Magia, né? Que é um quadro em que eu bato papo com mulheres ocultistas, para a gente entender, né, as dificuldades, os prós, os contras da mulherada aí dentro da magia nesse caminho mágico. Tivemos a mestre Cíntia, como eu já disse, tivemos a Conjure Morgana, incrível, maravilhosa. E da rapaziada, tivemos mestre Jorge Flores, o Rafael do Caletice, Rafael Zen, Roberto Manstein, tivemos, deixa eu ver, é tanta galera maravilhosa que eu fico até perdida. E hoje vamos bater papo com o mestre Digo, amanhã vamos bater papo com Márcia Diogum, que a gente vai falar sobre mulheres na magia também. Vou mandar aqui, mestre, peraí. E eu não marquei aqui, eu não sei a data, mas eu venho dizer para vocês, a gente vai bater papo com o Frater Klaus Massa. Ah, agora foi. Aqui. Que dor de Cara, cabeça. Boa noite. boa noite. Olha, fica tranquilo, porque a cada live é uma surpresa. Então, a cada live a Eu não sou galera... acostumado a fazer live por aqui. Aí eu apanho. Eu tô aprendendo também ainda, mas tudo bem. Daqui a pouco eu tomo vergonha na cara, aí faço o canal no YouTube, vai facilitar a vida de todo mundo. Verdade. Ah, mas é uma Tá me ferramenta ouvindo, né? nova, né? Pra gente aprender. Tô sim. É verdade, mestre. Vamos lá, então, iniciando o nosso bate-papo, de onde você veio, quem você é, como você vive e o que você faz. Bom, meu nome é Digo Terrucci. Eu sou um dos mestres da ESP, né? Eu tô lá com o Jorge desde o início, na verdade, bem de antes do início mesmo. Eu perambulo nesse meio ocultista já há algum tempo. Deixa eu ver também. Eu sou iniciado em algumas ordens.
Ah, tem vários irmãos de ordens espalhados por aí. Bom, e eu acho que não tem muito o que falar. Ao longo do papo a gente vai conversando, né? Eu tenho a filosofia hermetista e a satanista equilibrada como minhas filosofias de vidas e por aí vai. Certo. Só para a galera ficar entrosada e já ir sabendo quem é o mestre Digo. É... Como que você iniciou os seus estudos no ocultismo? Cara, isso é até legal falar, sabe? Porque quando as pessoas vão falar, geralmente, né? E eu não tô falando mal, pelo amor de Deus. Do início delas, né? Elas falam de um chamado, de uma história legal, que ela recebeu uma visão, um chamamento, e que aquilo mudou a vida dela e tal. Eu acho até legal isso, sabe? Mas no meu caso foi bem natural, foi por mera curiosidade. Eu tinha recém me afastado do candomblé, eu me iniciei no candomblé, permaneci lá por algum tempo, fiz todos os ritos e tudo mais, né? Aí chegou uma fase que não estava me fazendo bem, nem para mim, nem para minha espiritualidade. Aí eu resolvi afastar e eu comecei a estudar, né, essas paradas. E você sabe como que é, né? Você estuda uma coisa e uma coisa puxa a outra e vai puxando outra. Aí eu pesquisava, eu lia bastante livros, via bastante vídeos. Numa dessas pesquisadas, eu dei de cara com o Nino, né? Que foi tipo, não a minha porta de entrada, mas uma das primeiras personalidades, né, que eu conheci do ocultismo de verdade, né? Sem aquela coisa mágica de palco, espetáculo, etc e tal. Aí dele eu conheci outras pessoas. Aí eu conheci o Jorge e a Cíntia, né? E olha só, para você ver, Uhum. nessa época a gente usava um grupo do Facebook de mensagem, não era nem o WhatsApp, era o Messenger ainda na época, o chat lá, o grupo era lá, né? Aí eu lembro que eu tinha recém chegado no grupo que uma colega nossa tinha me convidado para estudar, né? E quando eu entrei no grupo, putz, eu via grandes nomes ali das pessoas que eu lia texto e via assim no Facebook e eu ficava até meio com vergonha de abrir minha boca, né, para falar, né? Aí, tipo, a gente tava conversando, interagindo e tal. Aí do nada vem um doido e me mete um áudio de 15 minutos. Aí eu falei assim, puta Uou. que pariu, velho. Esse cara deve ser meio pancada das ideias. Quem manda um áudio de 15 minutos, né? E quem escuta um áudio de 15 minutos, pelo amor de Deus? Aí eu comecei a ouvir, né? Falei assim, ah, vou só ouvir uns 20 segundos só e depois eu tiro. Aí eu escutei os 15 minutos e ainda pedi mais ainda. E quem era esse cara? Era o Jorge. Com aquela fala mansa dele, né? Aí a gente estudou por bastante tempo. Aí eu me iniciei paralelamente a isso, a uma escola, a uma ordem hermética também. E eu fiquei equilibrando, né? O hermetismo e o satanismo. Em determinado passo da jornada, a, a gente começou a encher muito o saco do Jorge até que ele fundou a ESP, né? Vindo para esse lado mais mão esquerda, mais satanismo e tal. Então, foi basicamente por pura curiosidade, sabe? O chamado, no Uhum. meu caso, foi a minha curiosidade. Eu queria saber o porquê das coisas, o porquê eu não poderia vestir preto de sexta-feira, o porquê, e um monte de coisa assim. E eu fazia correlação com a minha psique e com a minha espiritualidade, e o que aquilo ali de fato afetava na minha vida, sabe? O que afetava no meu caminho, o que de verdade era algo que existia e o que era tradição e se valia a pena eu realmente manter a tradição só por manter, né? Aí o estudo e a curiosidade, acima de tudo, me trouxe aqui. Uhum, entendi. E dentro dos estudos ocultistas,
na tua visão, qual a importância não só do estudo, do obter o conhecimento, mas da aplicação da Kabbalah? Putz. Bom, eu vou tentar repartir a sua pergunta em duas, porque qual a importância da aplicação do conhecimento? A gente tem que ter em mente que é questão de passos, né? Primeiro vem a informação, e a informação a gente vem de todos os cantos e lados. Você pode conversar com seu vizinho, ele vai te dar uma informação, pode não ser verdadeira, mas é uma informação. Você pode ler um livro, um grimório antigo, ver um vídeo, assistir uma palestra, fazer um curso, e isso vai ser uma informação para você. Aí, no segundo passo, vem o conhecimento, que é quando você consegue fazer as conexões mentais entre as informações. Por exemplo, Lúcifer era o anjo mais belo e o mais perfeito do paraíso. Lúcifer caiu na terra e se tornou um demônio amedrontador. Aí, a conexão mental das informações não vai encaixar. Aí a sua mente vai falar, putz, tem alguma coisa errada aqui. Se ele era belo aqui, por que que ele é monstro, sabe? Tipo, sabe, encaixando e conectando as informações para você criar uma profundidade maior de sua realidade. Isso é o conhecimento, né? E aí a aplicação do conhecimento vem junto com a sabedoria. O que que é sabedoria? É quando tu tira ali do seu plano mental o conhecimento que você conseguiu arquitetar e aplica na sua vida cotidiana ali, no seu manifesto, né? Ah, um exemplo clássico, eu sou satanista e eu prego a liberdade. Mas o fulano ali que vai na igrejinha é um idiota e um burro. Mas se eu sou satanista e eu prego a liberdade, por que que eu estou me opondo à liberdade do outro de professar a fé dele? Sabe? Aí já entra no conceito de aplicação do conhecimento na sua vida. Tipo, você não só saber, mas você viver o que você fala, o que você prega e etc e tal. Agora, a cabala é algo mais complicado e mais aprofundado, né? Porque ela seria mais ou menos um mapa, né, que vai conectar, pelo menos na minha concepção, né, conectar tudo isso, conectar satanismo, hermetismo e um monte de coisas dentro de um caminho só, dentro de arquétipos, né, ou de sefirot, e você vai reconhecer ali uma característica. Geralmente é fácil de você tipo observar em você, mas é difícil de você colocar para fora, né? Por isso que a gente tem até os símbolos, porque a cabala ela se firma em três pilares, né? E um pilar é a rigidez, no outro é a expansão e no meio é a neutralidade. Aí tu vai pegar toda a sua rigidez. Tu é rígida em quê? Em qual sentido? Em qual aspecto? E aonde tu é harmônica? É expansiva, perdoe-me. Sabe? Às vezes, isso trazendo para nossa realidade também, né? E bem resumido mesmo, porque, putz, se a gente for falar de cabala aqui, a gente vai horas e horas. Mas às vezes a gente é bastante expansivo, né? A gente expande, cria muito, mas nada dá certo, sabe? Tipo, você tenta aqui e não dá certo, tenta ali e não dá certo, vai ali também não dá certo. Por quê? Porque as suas ideias são muitas ideias, mas de poucas qualidades. Aí entra o filtro, né? A peneira da rigidez, aonde se você conseguir equilibrar isso tudo, e falando de arquétipos, né? Você vai criar bastante, mas a sua rigidez mesmo, dessas várias ideias, vai filtrar uma ou no máximo duas e vai direcionar toda a sua energia, foco e direcionamento para essas ideias. Em vez de ter 1 milhão de ideias, você vai ter somente duas, mas aquelas duas tu vai conseguir concretizar, né? Aí essa parte já é a parte do pilar do meio ali, quando tu conhece esse lado, conhece esse outro lado, perfeitamente consegue se equilibrar e andar, né? É o que basicamente o hermetismo vai chamar como caminho do meio, ou o budismo chama o caminho do meio, e o hermetismo vai chamar como caminho cinzento, né? Do cinzento.
Que seria aí a mistura do lado negro com o lado branco, né? Criando a parte cinzenta. É, E ainda falando um pouco sobre o hermetismo, a gente tem as 7 leis herméticas, né? Que são muito bem empregadas aí num todo, né? Para tudo na vida. sim. Como, como que isso, como que essas leis, elas podem ser observadas pelo magista? Como que elas podem ser, de fato, observadas, é essa palavra? Então, bom, de primeiro eu não gosto muito desse conceito de lei, sabe? Porque lei imprime algo restrito e imutável, né? Aí eu gosto mais do termo axioma, né? Axioma se refere a algo que já tem uma base, mas tu traz para ti e tu adiciona o que faz mais sentido, né? E a gente tem que ter noção também que quando a gente fala de hermetismo, a gente tem que evocar lá o corpus hermético, né? Tipo, as leis são uma interpretação do corpus hermético, né? Perfeitas por sinais, né? Mas, né, Sim. se o cara ou se alguém está ouvindo e quer se aprofundar no hermetismo, eu aconselharia altamente, tipo, ir lá no Corpus Hermeticum, ler. É uma leitura chata, massiva, porque é bem difícil, né? Depois vir para o Caibalho, Hum, né? O Caibalho é uma interpretação. Mas falando um pouco das leis, como que a gente vê, como que nós vemos, né? No nosso dia a dia. E, cara, quando o indivíduo em si, eu não vou nem falar magista, mas o indivíduo em si entende isso, é como se a perspectiva de realidade dele mudasse. Porque, veja, a gente falar sobre mentalismo, né? Que ele vai falar que o todo é mente, o universo é mental. O Carvalho traz uma visão que o todo seria a manifestação do divino, né? O divino que cada um tem dentro de si como uma energia criadora. Que o todo cria a, no pensamento dele, sabe? Quando ele pensa, ele manifesta, e todos nós somos partes dessa criação. Isso já dá uma conotação que, como um cérebro realmente, né, as partes estão conectadas, inclusive nós com todos, né? Mas se a gente puxar mais para a parte que eu mais gosto, né, de protagonismo e tal, o universo é mental. Por que o universo é mental? Porque tudo é decodificado na nossa mente. Você está ouvindo o que eu estou falando porque a sua mente está traduzindo as vibrações sonoras, né? Pegando ali no seu arcabouço de informação e correlacionando o conhecimento e etc e tal. E a audição é isso, a visão é isso, né? Isso quer dizer o quê? Que cada indivíduo observa o universo nos modos dele. Ninguém observa a mesma realidade. Eu tenho uma noção de realidade, você tem outra noção, o outro tem outra noção, sabe? Cada um vê o universo à sua maneira, sabe? Por isso que nós falamos muito do universo interior. O universo interior é a sua compreensão da realidade, sabe? Então a gente fala que o universo interior do indivíduo é tão profundo, o indivíduo é tão profundo quanto o seu universo interior. Isso também se correlaciona com o quanto de conhecimento que tu tem. Porque se você tiver um nível de conhecimento legal, quando você receber mais uma realidade mais clara, né? Um exemplo meio tosco, mas há milhares de anos atrás, quando chovia, os homens ali achavam que a chuva era os deuses que estavam trazendo, né? Porque eles não tinham esse conhecimento do, do sistema que a Terra passa, das mudanças da água, etc e tal. Hoje nós temos esse conhecimento. Então, Deus deixou de ser a chuva e já é um fenômeno natural. Então, esse é o uhum. mentalismo.
Tipo, quando você percebe isso, você percebe que você cria sua realidade na sua mente. Aí aqui já é o chamado de, cara, vem cá, pega no volante do carro e vamos, sabe? Porque o que você está colocando para dentro da sua mente? O que é de verdade, o que é de mentira, sabe? E, e esse daqui talvez seja o mais complexo, porque, como eu disse, há o universo interior, que é tudo que nós somos por dentro, né? Sentimentos, emoções, traumas, medos, e é aquela bomba relógio, sabe? Aquela bomba atômica que, putz, hoje você tá bem, amanhã você tá mal. Aí você consegue descobrir por que que você tá mal, aí você já consegue fazer uma conexão e sabe qual que é ali o gatilho, né, que te leva a ficar mal e tal. E se já não fosse bastante, também tem as influências externas, né? Que chega e nos arregaça também. Como, por exemplo, você tá trampando ali, se matando, dando o melhor de si, aí chega o seu patrão e fala que, putz, você é incompetente, ou você tá fazendo errado e tal, sabe? Aí, tipo, já é um choque, sabe? Da informação de fora que vai bater na informação de dentro, que, tipo, e dentro é toda a sua formação individual. Aí uma informação de fora pode te arrebentar por dentro, te deixar os cacos, e como que você vai lidar com tudo isso, sabe? Como que você vai lidar com o mundo externo, sabe? Aqui, se você entender isso daqui, você já vai chegar na maioria dos problemas emocionais, psicológicos, etc e tal. Aí depois tem a correspondência, que é observar ciclos fora para você se entender, sabe? Depois vem vibração, vem um monte de leis, na verdade mais 6 leis, sabe? Mas são todas facilmente observadas. A ciência já provou a vibração. Tudo vibra, nada está parado. O celular que está aqui na minha frente, apesar de ele estar imóvel, as partículas internas dele estão se mexendo a todo instante, né? Que vai causar a deterioração do aparelho. E isso em relação a tudo, sabe? Inclusive a nós, a nossa matéria, né? Depois, falando bem rapidamente, para não tomar muito tempo, veio a polaridade, que vai falar que os opostos se tocam, sabe? Tipo, putz, amor e ódio, um exemplo bem cabível. Você só odeia quem você ama. Se o cara ali não tem nenhuma representatividade para você, você tá cagando para ele. Mas se uma pessoa que você ama te magoa, provavelmente você vai sentir ódio, sabe? Então, com o que você vai combater o ódio? É com a polaridade dele, com o amor. Você vai buscar algo que te traga amor. Tipo, você tá odiando ali a algo ali, te tá deixando na bad, traga ali uma lembrança de amor, sabe? Uma música, sei lá, um filme, aquilo vai te neutralizar, né? Você não apaga fogo com fogo, você apaga fogo com água, né? Aí vem o ritmo, que é você observar a sua realidade, os padrões e como que ela está. Por exemplo, estamos em uma pandemia agora, né? Será que é um momento propício para você ir lá investir todo o seu dinheiro e abrir um negócio agora? Sendo que você é um momento totalmente de insegurança? Será que não é o momento de você se resguardar, planejar, para quando sairmos desse inverno e chegar o verão, tu ir lá e aplicar? Tipo, o ritmo é isso, é você observar as ondas dos mares, né? Falando bem por cima, tá? Sim. Ah, causa e efeito, que as pessoas tendem a confundir com a lei do karma, né? Mas é diferente Uhum. porque na causa e efeito aqui vai te falar assim, cara, o que que te atrapalha hoje na sua vida? O que que você, o que lhe causa incômodo, sabe? Ou não, o que é maravilhoso para você? Agora olha lá para trás e observe exatamente o momento que você tomou a decisão que causou essa realidade que você vive hoje, sabe? Aí, aqui na verdade é o tapa na cara, eu costumo falar, né? Porque aqui Deus para de atrapalhar a sua vida, o diabo para de atrapalhar a sua vida, os demônios param de atrapalhar a sua vida,
sabe? Porque você vai olhar lá atrás e ver, putz, velho, é verdade, eu tomei a decisão que aconteceu várias coisas a partir dessa decisão e eu estou aqui hoje. Putz, se eu não tenho um emprego hoje que eu ganho bem e tal, talvez seja porque eu matava bastante alga. Um exemplo, né? Uhum. Aí é difícil, sabe? Porque nós, seres humanos, não estamos acostumados em lidar com as nossas falhas, né? Por isso que existe o diabo cristão, né? Para nós jogarmos ali toda a os nossos erros, né? Mas no segundo momento é legal porque você pensa, putz, se eu tomei uma decisão errada lá atrás e eu causei isso aqui, se eu tomar uma decisão acertada aqui, amanhã vai me gerar algo positivo, sabe? Aí deixa de ser o futuro a Deus pertence e torna-se a ser o futuro e a consequência da sua escolha hoje, sabe? É mais ou menos isso que a lei de causa e efeito vai te dizer. Vai dizer que toda causa tem um efeito, sabe? Se você observar bem, você vai encontrar o efeito. Ah, aí depois vem a lei do gênero, né? Que, ao contrário do que a maioria pensa, não tem muito a ver com homem e mulher, apesar de ele usar o masculino e o feminino, né? Mas é como eu disse lá no começo, que é o expansivo e o restritivo. É a energia expansiva e a restritiva que todos nós temos, né? Qual que seria a sua energia masculina? É a sua energia expansiva. É quando você expande, sabe? Quando você se comunica, expande, sim, os seus horizontes, tem a ação, na verdade. E qual é a sua energia feminina? É a sua energia restringe, né? Contra de você, aí você pensa, você cria, você desenvolve, sabe? E essa lei aqui, cara, ela é importante porque é com a lei do gênero, nas bases da lei do gênero, que você cria tudo. Porque qual que é o processo de criação de uma ideia? Tipo, a ideia vem de uma necessidade. Ah, o meu emprego tá ruim, ou eu vou ser mandado embora e eu quero abrir um negócio próprio. Abrir um negócio próprio é a sua ideia. É, Então, a partir dali você vai desenvolver essa ideia, mas aquilo ali tudo na sua passividade. É você com você mesma, sabe, se fechando ali, aí você vai desenvolver, eu vou abrir o quê? Aonde vou pegar a mercadoria? E você vai sanar todas as necessidades, vai aparar todas as arestas. Tudo, tudo, tudo mesmo. Você vai criar e você vai desenvolver. A energia masculina da atividade vai entrar quando você materializar. Ou seja, quando você tira aqui, ó, do pensamento e coloca no plano material. Ah, mas é o difícil. Não, cara. O difícil é você criar e desenvolver. Você materializar é a parte fácil, porque tudo já deu certo aqui, sabe? Tudo já deu certo. Ah, mas eu não achei o salão para abrir ali minha loja. Não, mas você já criou, você já pensou nisso. Ah, aquele salão não dá certo, eu vou naquele, sabe? Então, as leis herméticas, né? Os axiomas herméticos, por mais que as pessoas tendem a romantizá-los, né? Traçar teorias mirabolantes, né? Como o The Secret lá no axioma da vibração, que é só você querer que venha você e tal, são como se você observasse a natureza, e lembrando, né, que quando a gente fala de hermetismo, a gente evoca Hermes ou Trismegistus, né, que Uhum. não sabemos se ele realmente existiu ou se foi uma escola iniciática secreta, etc e tal, mas foi há muito tempo atrás, na época de antes do Egito primitivo, ou seja, não havia smartphones, internets, etc e tal, e o homem observava a natureza, observava os ciclos naturais, até mesmo para a sobrevivência dele, porque ele tinha que saber quando ele planta, o momento certo de plantar, que vai dar colheita, né? Então, tudo se baseava no exercício de observação do natural, né? E o hermetismo é basicamente isso: é você observar a natureza e fazer uma correlação dos ciclos naturais para com a sua vida, para com você mesmo, como uma forma de você se compreender,
se vê como algo, como eu posso dizer? Algo que faz parte disso, sabe? Algo que faz parte desse todo, sabe? Você e a natureza são um só. Você não é mais que a natureza, você não manda na natureza, você é parte da natureza, sabe? Você é parte daquilo tudo ali. Sim, perfeito. Perfeito, mestre. Aulão, hein? É, Não, e eu tinha ainda. feito um vídeo, uma live um tempo atrás sobre hermetismo. Nossa, eu fiquei acho que umas 2 horas conversando e falando das leis e como aplicá-las, mas foi bem mais aprofundado, né? Aí na hora de Sim. salvar no YouTube eu apaguei o vídeo. Putz! Quem Cara, viu, viu ao vivo, quem não viu, perdeu. não chorou, não. Caraca! Foi exclusiva mesmo, né? Quem viu, viu. Quem Foi. aproveitou, aproveitou. Quem viu, viu. É, agora falando um pouco sobre as ferramentas, né? Algumas, né? Que existem tantas ferramentas que a gente pode utilizar. Mas falando da importância e da necessidade de usá-las, que seria a meditação e a utilização de oráculos, falando sobre a necessidade e sobre a importância de cada uma. Bom, sobre meditação, a minha base de estudo, no sentido prático e empírico, é baseada em meditações, né? Tanto que você está na escola, você percebe que o meu modus operandi é bem em cima de meditações, porque eu acredito que a meditação tem a capacidade de trazer do seu inconsciente o que você não consegue buscar por si mesmo, sabe? E fora que cientificamente é provado que a meditação é um ótimo exercício, porque ela acalma, ela aprimora seu foco, ela te traz paz, tranquilidade, etc e tal. Tem inclusive vários médicos, psicólogos que defendem, né, a prática da meditação, isso fora do âmbito esotérico, né? Mas dentro do âmbito esotérico, eu acredito que isso, falando um pouco de rituais, etc e tal, e conexões, eu acredito que tudo se dá a partir do inconsciente, porque a nossa consciência, ela tende a blindar e a cortar a conexão, sabe? Porque ela vai impor a lógica. Pelo menos para mim é assim. Ou seja, tipo, no meio do ritual ali e tal, você sente, né, a presença, a sua consciência vai logo impor um sentido. Ah, não, essa presença é o ventilador ligado, é o ar ligado, é porque tá frio, ou não sei o que lá, sabe? Isso meio que barra um pouco, né, a sua conexão e tal. E eu acredito que no ritual mesmo, a consciência vai para a nossa parte das trevas, né? Por isso que o satanista, né, ele é um ser sombrio, ele é um ser das trevas, né? Porque eu correlaciono essa nomenclatura de trevas com o inconsciente, sabe? Porque o inconsciente é onde a sua consciência não alcança. E a consciência seria a sua luz. E se a sua consciência não bate naquele canto, quer dizer que está apagado, está escuro, está trevoso, né? Eu acredito que é exatamente ali que se dá, sabe, os, os contatos mediúnicos, né? Por isso que a galera busca, né, a gnose, o estado alterado de consciência e tal. E eu acho que a meditação em si é uma ótima maneira, né? Porque ela leva a sua mente, né, a sua consciência com uma roupagem de sonhos de sonho, de fantasia e tal, até naquela parte que você precisa, né? Tanto que em meditação, por mais que a gente faz em grupo de 10, 20 pessoas, e é a mesma meditação, as pessoas relatam algo parecido, mas com diferenças, sabe? E essas diferenças são algo pessoais da pessoa. Tipo, algo que era dela, ela não sabia que era dela, mas ela reconheceu que era dela.
sabe? Tipo, traz essa informação. Putz, mas o que significa isso? Daí a pessoa pesquisa um pouquinho, isso se relaciona com, tipo, isso e isso, e na verdade eu tenho que melhorar isso e isso mesmo, sabe? Então eu acho que a meditação é uma ótima maneira de estudos, né? Porque, acima de tudo, ela vai treinar o seu mental, né? E eu acho que o mago, acima de tudo, ele tem que ser mental. E quando eu falo mental, eu não estou falando que ele tem que ser cerebral e nem racional. Ele tem que ser mental. Se você não sabe a diferença disso, a nós da ESP sabemos. Entra lá que a gente conta. Mas, voltando, e, e o mago mental, ele cria, né? Ele cria e ele manifesta, sabe? Porque o que é a magia em si, sabe? A magia em si, a gente trabalha em cima do que a magia é tu chegar na sua vontade naquele determinado momento, exercitar essa vontade, sabe? Fazer ela ser forte, inquestionável internamente, nenhuma dúvida sobre ela, nenhum e se, e quando ela estiver forte, você joga para fora. Se ela for realmente forte, ela vai fazer a sua própria realidade acreditar nela. Aí a realidade e a sua vontade tornam-se a ser uma só. E isso se dá através da meditação, do mental e etc e tal. Outros caminhos também, mas eu trabalho mais em cima desses pilares. E o oráculo, cara, eu tenho aqui um, o tarô de Marcelli. Eu confesso que eu pouco olho, porque é, porque eu me confundo muito, sabe? Mas eu olho mais para ver alguma coisa que eu estou em dúvida sobre mim mesmo, sabe? Eu acho que o oráculo é essa comunicação. É como se fosse também a meditação, mas ele vai trazer uma resposta lá do seu inconsciente. Você vai perguntar, putz, por que que eu tô sentindo essa bad essa semana, sabe? Aí o oráculo não vai te responder é isso e isso, mas ele vai te dar pistas, ó, é isso e isso. Agora, quem faz essa comunicação, a gente pode conversar, sabe? Pro jogador de Fá ali, sabe? Um pai de santo, talvez, sabe? Ele vai falar que quem faz essa comunicação é a entidade Fá, que etc e tal. No candomblé tem a entidade Fá, que ela é materializada e tal. Mas eu acho que é isso, ele vai pegar ali do inconsciente e vai trazer para o consciente. Ah, até mesmo na concepção, né, da própria palavra, que vem do grego, né, tem essa conotação, sabe, de prever eventos futuros, trazendo algumas partículas da sua inconsciência, sabe? Por isso que eles falam, né? Os mitos gregos falam muito disso, tipo, você tem que fazer isso e isso e isso, mas cuidado com isso e isso que é um resquício da sua personalidade. Tipo, muitos heróis, faz isso e isso, mas nesse determinado momento você vai se lascar. Inclusive tem até uma Itá de Oxalá que ele vai visitar o filho, né? Aí ele vai conversar com o oráculo, com o Ifá, né? Para ver como vai ser a viagem. E o Ifá fala para ele: não, vai, mas toma cuidado com isso e isso. Ou eu não me recordo bem, o Ifá fala para ele não ir, e Oxalá é teimoso e vai e tal. Mas as três coisas que ele é enganado por Exu são três partículas de personalidade dele mesmo, sabe? Então, eu classificaria mais ou menos assim. Certo. Não, é porque quando a gente fala de ferramentas, é óbvio que ferramentas são opcionais, né? O mago vai se utilizar de uma ferramenta ou não, né? Ele vai escolher ali com o que ele vai trabalhar. Eu, particularmente, gosto de utilizar dessas duas ferramentas. Para mim, são bem importantes. O oráculo, assim, eu utilizo para quase tudo.
E a meditação eu gosto muito, muito mesmo. Eu acho que me aproxima, isso na minha visão, tá? Me aproxima muito da energia ali trabalhada. Isso dentro de um ritual ou dentro tão somente de uma meditação mesmo. Mas até a parte do ritual eu gosto de fazer dentro dessa questão meditativa, não só aquele cronograma, sabe? Aquela, como eu vou dizer, como eu vou explicar? Aquele passo a passo, vamos colocar assim. Mas eu gosto de ter essa questão da meditação como ferramenta mesmo. E o oráculo, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por oráculos no geral, mas o tarô é minha paixão. Eu sou apaixonada pelo tarô e eu acho incrível que o tarô ele tem uma infinidade ele agrega, né, uma infinidade de conhecimentos. É astrologia, são mitologias, tem a cromoterapia, tem um raio de informações e eu acho magnífico. Então, eu geralmente gosto de perguntar o ponto de vista da galera, mas eu acho muito, Então, sobre o muito, muito. tarô, sobre oráculos assim, eu confesso que eu não tenho muita familiaridade, sabe? Sobre o tarô, Uhum, eu gosto do que ele conta, né? Porque se você sim, pegar ali desde a carta um até a última carta, ele conta a história do mago, do sim. sujeito que sai para conquistar o mundo, né? Que ele vai se conhecendo, vai se dominando e tal, até chegar na carta do Sol, aonde ele vai voltar novamente, né? E é legal por causa disso. Aí dá pra você se identificar ali, sabe? Eu tô sempre na carta do eremita, quase sempre, né? Mas, como bom emetista, ah, eu não deixo o universo falar pra mim que carta que eu tenho que estar. Eu falo, não, eu quero estar naquela carta ali. Aí eu revejo dentro de mim as energias e tal, vou ali manipulando até eu sair dessa energia mais restritiva até para uma outra energia mais expansiva, sabe? Aham. Eu acho muito bacana essas observações a respeito dos arcanos, assim, na função de mistérios mesmo, não de divinação, sabe? Mas a questão de evolução pessoal, eu acho bem bacana. Assim como a meditação. Eu vejo que você traz muita meditação pra gente lá na escola e eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Eu acho que tanto para você que está ali guiando aquela meditação, quanto para a gente que está naquele estudo e naquele avanço, eu acho maravilhoso, porque você consegue enxergar individual, né? Apesar de ser um recurso coletivo, mas você consegue observar individualmente, inclusive nessa última avaliação e tal, achei muito formidável, porque não é uma coisa pronta, não é uma coisa com resposta pronta, são ações individuais, apesar de ser o coletivo, mas é individual. Eu acho maravilhoso, acho incrível essa tua forma de trabalho com a meditação. Acho bem bacana. Quer acrescentar alguma coisa a respeito de meditação? Ah, eu acho que não tem muito o que falar. Meditação a gente tem que. Eu sempre falo que meditação a gente tem que viver. A gente não tem que. É difícil a gente falar, né? Porque. Por isso que eu sempre falo, esteja sempre com o seu caderninho do lado, porque certamente aparecerão símbolos, né? Aí quando você voltar, você vai lá e anota, desenha o símbolo, né? Ou as palavras, as falas e tal. Porque, veja bem, a nossa forma de comunicação como seres humanos é bastante limitada. Tem muita coisa, é, principalmente quando a gente fala de inconsciente, que nós não conseguimos traduzir, sabe? Não temos a capacidade cognitiva ainda, porque nós não sabemos lidar com isso.
é uma linguagem mais única da pessoa. Porque o símbolo nada mais é do que isso. Ele é uma comunicação que somente quem criou e o povo ou a pessoa a quem ele é designado vai saber de verdade o que ele significa. Do resto vai especular, sabe? Então por isso que eu sempre falo, não, vai lá, leva um caderninho, né? Anota tudo. Putz, você esqueceu do símbolo ou não está muito a vivo na sua mente, volta na meditação, sabe? Você já sabe o caminho e tal, até você ver o símbolo e você vir anotar. Porque um símbolo dentro da meditação, assim como os símbolos dentro de sonhos, né, após uma ritualística, nos dias ou nas noites, né, decorrer disso, vai trazer mensagem, sabe? Sempre vai trazer mensagem. Às vezes você vai fazer um ritual meditativo ali, sabe? Para uma divindade. A divindade não se apresentou a você. Ou se apresentou e você não percebeu, ou ela não te respondeu o que você queria e tal. Mas você pode ter certeza que nas noites subsequentes ao ritual, ela vai se comunicar, sabe? Às vezes a sua energia não estava propícia ali para o dia, ou você se deixou impressionar, ou você não estava totalmente focado. Tem vários pormenores que vão atrapalhar a você a receber, né, essa mensagem assim. Uhum. Aí na meditação ou nos sonhos mesmo, a, essa sua lógica, a sua consciência extravasada vai estar desligada. Então a sua absorção vai ser muito maior, né? Por isso que é legal você ter ali seu livro das sombras, né? Onde você vai anotar ali ah, o seu dia, né? O seu dia, né? O que aconteceu hoje e tal, o que te deixou, fez isso e tal, porque se você ler daqui 15 dias vai ter um mapa de como você é, sabe? Para você se compreender, para você saber da onde que vem seus sentimentos, suas emoções e tal. Também, né, anotar sempre os sonhos, que seria o livro dos Grimórios, né? Ali você vai anotar. Dali um mês, se você ler, vai ter uma mensagem para você também. Certamente terá, porque vai ser tipo um mapa do seu inconsciente, ou parte do seu inconsciente, né? E também nesse Grimório dos Sonhos você pode anotar o que tu vê nas meditações também. Por mais que sejam Uhum. guiadas, sempre vai ter algo particular, né? Porque somos pessoas, né? Somos seres individuais. Por mais que tentam nos forçar a acreditar que somos coletivos, ah, somos individuais. Como eu disse lá no começo sobre o mentalismo, cada um vê uma realidade, sabe? Esse Uhum. sofá aqui atrás de mim. Esse sofá é vermelho. Ele é vermelho, mas ele é vermelho o quê? Ele é vermelho sangue, ele é vermelho vinho, ele é vermelho isso, sabe? Cada um vai ver um tipo de vermelho. Ou seja, é um sofá, mas vários sofás. Sim, sim. É, pegando o gancho do que você falou a respeito da questão dos sonhos e de anotar e tal, eu tenho uma super dificuldade em lembrar de sonhos, né? Aí eu tava vendo umas dicas de um psicólogo e ele ensinou um métodozinho e eu guardei isso e levo pra vida, né? Quando eu quero lembrar dos meus sonhos, eu pego um copo com água, eu escrevo num, esqueci o nome, esparadrapo, Hum, lembrar e colo no copo. Aí antes de eu dormir, eu bebo aquela água dizendo que eu quero lembrar do sonho, que é a forma de treinar a mente para que ela esteja sim, atenta de que ela precisa lembrar daquilo que vai acontecer. E eu passei a fazer isso. Tem algum tempo que eu não faço, mas eu passei a fazer isso. E é super legal e super funciona. Para a galera que vai assistir depois, para quem tem dificuldade de lembrar de sonhos, é uma técnica muito legal. Não é simpatia, não é feitiço, não é nada disso, gente. É uma técnica para que vocês consigam treinar o cérebro de vocês, para que vocês consigam lembrar do sonho.
talvez não funcione de primeira, mas você vai treinando, vai criando o hábito e o teu cérebro ele vai associando aquilo, de que toda vez que você for tomar, não é a água, mas é o hábito, é o você treinar, você criar chaves para que o cérebro fique treinado, né? Você lembra, E eu né? achei super bacana, porque é uma coisa tão simples e parece bobo, mas o nosso cérebro, depois que ele é treinado, ele começa a obedecer, né? Sim. Há uns 2, 3 anos atrás, eu fiz um experimento do experimento dos sonhos lúcidos lá, né? Então, eu tinha essa dificuldade também, né? E no próprio livro, o cara passava, eu esqueci o autor desse livro, mas chama Sonhos Lúcidos. Ele passava algumas dicas para você lembrar dos seus sonhos, porque nós sonhamos toda noite, né? Isso daí a própria ciência fala, mas só que nós esquecemos, né? Aí a dica era, tipo, você escrevia na palma da mão, eu vou sonhar numa mão, e na outra mão você escreve assim, eu vou lembrar do sonho. E é da gente olhar toda hora pra mão, né? Aí toda hora você olha pra uma mão e fala, e tá escrito, eu vou sonhar. Aí você olha pra outra, e eu vou lembrar dos sonhos. E aquilo ali também fica martelando na sua mente, sabe? A partir do terceiro dia, eu lembrava todo o sonho. E olha que essa técnica aí, na verdade, o experimento em si, ele pretendia meio que bagunçar o seu sonho, sabe? Tipo, por exemplo, você é acostumado a acordar 10 horas da manhã. Aí ele vai te falar para você, durante 15 dias você vai acordar 5 horas da manhã, sabe? Aí você acorda 5 horas da manhã, levanta, aquece o corpo para o sono passar. Aí depois de 15 dias você volta para o seu horário cotidiano de acordar. Aí depois de 3 dias você volta a acordar às 5 horas da manhã. Isso para te fazer chegar naquele estado de entre dormindo e entre acordado, sabe? Onde a sua consciência pode entrar no seu subconsciente e tal, causando sonhos lúcidos, que seria basicamente você ter o controle dos seus sonhos, né? Aí, bem no prólogo do livro e tal, ele fala que todos nós sonhamos, ele dá essa dica de como você lembrar dos sonhos. Eu achei bem bacana. Muito maneiro. Eu acho legal essas técnicas que são aparentemente coisas bobas, mas o nosso cérebro é uma ferramenta incrível, né? E ele vai se aprimorando e aprendendo também com os comandos que a gente dá. Às vezes tem coisas, por exemplo, que a gente faz no dia a dia que a gente acaba colocando para dentro, né? Para dentro da cachola, que nem deveriam existir e a gente não percebe. E essas técnicazinhas bobas aí mostram isso, né? Que Sim, a gente vai treinando o cérebro e vai fazendo as coisas inconsciente, né? Isso vai entrando na nossa vida inconsciente, de forma sim. inconsciente. Bem bacana. Mestre Digo, eu agradeço imensamente a tua presença aqui hoje. Quero que você diga para a galera como te encontram, o que você faz de atendimento, se faz atendimento, fala um pouquinho da ESP, vende o jabá. Bom, eu tô sempre por aí, no Face, brigando com alguém, discutindo, debatendo nos grupos. Ah, bom, eu ativei esse perfil novo no Instagram, porque o outro eu uso profissionalmente, né? Eu não faço atendimento, eu não leio oráculo, eu não faço trabalho, não faço pacto, não faço nada disso, né? Porque a minha meta é ser uma pessoa melhor, sabe? Ser um ser humano melhor, porque eu tenho filhos e tal, e eu acho que a meta do satanista em si é ser um ser humano íntegro, né? Ser um exemplo para seus filhos, para seus familiares seguirem, né? Porque além, né,
da herança material que você vai deixar o seu exemplo e a formação deles como seres humanos também, né? Mas, tipo, eu tô sempre aberto a debate, a trocar ideias, né? Dar um papo e tal. Ah, então, qualquer coisa pode me chamar aqui no privado, no Face também, tá o mesmo nome, Digo Terrucci. Eu criei um canal no Instagram, no YouTube também. Lá eu tô jogando alguns vídeos de história, de mitologia, algumas reflexões e tal, porque eu acho bacana, sabe? Você vai trabalhar com determinada deidade, mas você saber qual é o início do culto dessa deidade, sabe? Da onde que ela veio, por que que os povos prestavam honras a ela, porque isso vai te gerar um vínculo maior, né? Vai te gerar uma familiaridade maior. Quando você for trabalhar com aquela energia, vai ser algo familiar a você já, né? Então é mais ou menos isso. Aí qualquer coisa, é só me procurar, manda uma mensagem e a gente conversa. Qualquer coisa é só gritar. Ah, lembrando também de eu não faço atendimento nem nada dessas paradas, mas nós temos a ESP, né? Que é a Escola Iniciática do Satanismo Paracientífico. Só procurar lá no Face que acha, ou qualquer coisa chama aqui, ou chama o Jorge também. São estudos mais voltados para a mão esquerda, então vai ter a cabala clifótica, vai ter o satanismo mesmo, a trabalhar, né, com os arquétipos, as bases, né, do satanismo, como o arquétipo de Satã, se é um arquétipo ou se é um deus mesmo, o Lúcifer, Beuzebu e Leviatã, né, usamos esses deuses como os 4 pontos cardeais, representantes das 4 energias primárias. E por aí vai. Lá tem bastante coisa legal, né? Convido a todos a conhecer. Chama pra gente conversar também. Chama o Jorge Flores, né? Que ele explica melhor também. Tá certo, mestre. Muito obrigada. Agradeço muito por ter vindo bater esse papo. Inicialmente, estou trazendo assuntos bem leves, bem superficiais para a galera que me acompanha e se ambientando, porque tem muita gente que nem é ocultista, mas segue aqui. Então, para ir se ambientando nos assuntos, para que daqui a pouquinho a gente comece aí dando a aprofundar e conversando sobre outras coisas, claro. Muito obrigada. Te agradeço muito, admiro muito o teu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo lá na ESP. O mestre Jorge e Cíntia, não tem nem palavras, mas vocês são incríveis e agradeço muito, muito obrigada. Imagina. Eu agradeço o convite também e sempre que precisar pode chamar que eu venho. Tá bom, mestre. Beijo e boa noite.